Olá, pessoal! Neste vídeo, trago outra classe de palavras, uma classe de palavra invariável, ou seja, não varia em gênero e número, é a conjunção, ok? Primeiramente, usufruiremos a respeito do seu conceito. O que é conjunção? Conjunção é uma palavra responsável em ligar orações. Como é? Palavra responsável em ligar orações. Anotem aí, ok? Como assim ela é uma palavra responsável em ligar oração? Não, melhor, o que são orações? Orações, ok? Oração é uma estrutura em que o seu sentido gira em torno do verbo, ok? Oração é uma estrutura em que o seu sentido gira em torno do verbo. Como assim? Se eu tenho ali uma frase, ou melhor, uma oração que contém ali, né, um verbo. Por exemplo, ela é bonita. Quem é o verbo dessa oração? O é, não é verdade? O é, o verbo ser. Ela é bonita. Então, você está me dizendo se eu tenho ali uma estrutura frasal, uma frase que tem um verbo, é considerado uma oração? Sim. Então, veio o verbo, é uma oração, beleza? E acontece de haver ali, em uma estrutura frasal, vir ali mais de uma oração, certo? Que é o caso de ela é bonita, mas ela é chata, né? Quando eu falo assim, ela é bonita, nós sabemos que aqui é uma oração porque o verbo é. E quando eu falo assim, mas ela é chata também é outra oração. Por quê? Porque há um verbo. O verbo é, o verbo ser, né? Então, nós temos aqui, na exemplificação, duas orações. Por quê? Porque ela é bonita e ela é chata, contém verbos, ok? Prosseguindo, partiremos para algumas exemplificações com a conjunção. Observem, o menino, né, o rapaz, olha para cima e fala: estudei, mas não consigo entender, né? Ele estudou, mas não conseguiu entender o assunto, não é verdade? Observem que na fala dele nós temos duas orações. Quais orações? Estudei, né? Quem estudou? Eu estudei, né? O eu aqui está não está aparecendo, ok? Mas a gente sabe que é o eu por conta do verbo estudei, né? Mas não consigo entender. Não consigo entender é outra oração. Estudei, primeira oração, porque há um verbo. Não consigo entender é outra oração. Por quê? Porque nós temos aqui dois verbos, na verdade, ó. Consigo entender. O consigo vem do verbo conseguir e entender do verbo entender mesmo. Aí, quando a gente junta dois verbos, nós temos uma locução verbal, mas mesmo assim, isso não deixa de ser uma oração. Veio o verbo, é oração. Então, aqui nós temos duas orações. E as duas orações estão sendo ligadas por uma conjunção.
Que conjunção? A conjunção mais, ok? O conceito de conjunção é uma palavra responsável em ligar orações. Então, mais é essa palavra. Essa palavra que está sendo responsável em ligar orações. Quais orações? Estudei e a segunda oração. Não consigo entender, ok? Para fechar, uma última exemplificação. Temos aqui dois estudantes, né? Um chega e fala: é chato estudar e ser reprovado por falta. Nossa, você faltou tanto assim? Eu não, mas meus professores. Eu quero que vocês foquem neste aqui. Quando ele fala assim, estudar e ser reprovado por falta. Quando eu falo assim, estudar é o quê? Um verbo. Então, nós temos aqui uma oração. Ser reprovado por falta é outra oração. Por quê? Porque nós também temos o verbo. No caso aqui, nós temos o verbo ser. E observem que entre essas duas orações há uma palavra que está ligando as duas, que é o caso do e. Está ligando as duas orações. Então, este e, né, é o quê? É uma conjunção, porque conjunção é uma palavra responsável em ligar orações, e é o caso que está acontecendo aqui. O e está ligando duas orações, o estudar e ser reprovado por falta. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. Caso não aprendeu, volte novamente, assista. O vídeo está gratuitamente para você. Obrigada por assistir. E o restante vocês já sabem. Curtem, comentem e compartilhem. Até a próxima!